Olá, este vídeo é a segunda e última parte do capítulo 9 do livro No Mundo Maior. Este capítulo se denomina Mediunidade e é um capítulo que trata da mediunidade de uma forma geral, mas num aspecto muito interessante que é sobre o animismo e sobre mistificações, né? Calderaro aqui com André Luiz explica que, principalmente no passado, hoje talvez as casas espíritas estejam um pouco mais é, instruídas com relação a esse aspecto do animismo, né? Mas a rigidez com que certos dirigentes faziam com os médios iniciantes, né? Desestimulavam-nos a eles a continuar no campo da mediunidade. Mas continuemos aqui agora, onde numa sessão nós vamos ver aqui a prática da mediunidade com a dona Eulália, né? Continuando, o André Luiz continua no relato. Enquanto o novo conhecido se abeirava de uma senhora de porte distinto, certamente ensaiando a transmissão da mensagem que desejava passar à esfera carnal, Calderaro observou-me. Repara o conjunto, André. Já fiz os meus apontamentos. Com exceção de 3 pessoas, os demais, em número de 8, guardam atitude favorável. Todos esses se encontram na posição de médiums pela passividade que demonstram. Analise agora a irmã Eulália e reconhecerás que o estado receptivo mais adiantado lhe pertence. Dos 8 cooperadores prováveis, é a que mais se aproxima do tipo necessário. No entanto, o nosso amigo médico, que vai transmitir a mensagem, não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. Nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência por ainda não trazer de outras existências nem haver construído na experiência atual as necessárias telas evolutivas. Só o trabalho sentido e vivido pode conferir a Eulália manifestação. Contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. É a porta mais importante pela qual se entenderá com o médico desencarnado. Nesse trecho aqui, nós observamos o fato de que o espírito comunicante ao médium, muitas vezes sem os conhecimentos necessários adquiridos em diversas existências, que estão exatamente acumulados no nosso porão mental, no nosso subconsciente, o espírito comunicante não consegue extrair tudo aquilo que desejaria falar. Até porque a mediunidade, a psicofonia, nos tempos atuais, né, não é uma forma de ditado do espírito desencarnado para o médium, o espírito encarnado. Ele transmite mente a mente, através dos perispíritos, né, as ideias que ele quer falar. E com o palavreado próprio do médium, ele vai se expressar. Ora, se o médium não tem certos conhecimentos das ideias que recebe, dificilmente vai ter força de expressão para traduzir aquela ideia que lhe é dada, né? Mas tem um fator preponderante nas comunicações, que é o que Calderaro aqui relata, né? Que é exatamente a boa vontade, né? Todo médio de boa vontade, por mais, vamos dizer assim, desconhecendo de muitos assuntos que o plano espiritual quer trazer, auxilia de alguma forma para que a mensagem seja pelo menos transmitida, um pouco truncada, com certeza, mas a boa vontade é essencial para o processo
da mediunidade e também para se acessar o nosso sótão da casa mental nos anseios da nossa espiritualidade maior. Mas continuando, falando a respeito da boa vontade, este é seu turno, né, o médico desencarnado, para realizar o nobre desejo que o anima, vê-se compelido, em face da circunstância, a pôr de lado a nomenclatura oficial, vamos dizer, detalhada da medicina, a técnica científica, o patrimônio de palavras que lhe é peculiar, as definições novas, a ficha de renome, que lhe coroa a memória nos círculos dos conhecidos e dos clientes. Poderá identificar-se com Eulália para a mensagem precisa, usando também a seu turno a boa vontade. E adotando essa forma de comunicação, valer-se-á, acima de tudo, da comunicação mental, reduzindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos. É que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdades, mas enormes desigualdade nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente com as pessoas. O instrutor silenciou por momentos e prosseguiu. Não nos esqueçamos, André, que formamos agora uma equipe de trabalhadores em ação experimental. Nem o provável comunicante chegou a concretizar as bases do seu projeto, nem a médium conseguiu ainda suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com ele. Num terreno de atividades definidas neste particular, poderíamos agir à vontade. Aqui não. Nosso procedimento deve ser de neutralidade mental, não de interferência. Compreendendo, pois, que todos os recursos cumpre serem aproveitados no êxito da louvável edificação. Nenhum de nós aqui intervirá, perturbando e consumindo o tempo. É-nos facultado permutar ideias, analisar a ocorrência, mas com absoluta isenção de ânimo. O momento pertence ao comunicante que não dispõe de aparelhamento mais perfeito para a sua transmissão. Nesse instante, Calderaro indicou-me o colega que, de pé junto de Eulália, mantinha a mente iluminada e vibrante num admirável esforço por derruir a natural muralha entre a nossa esfera e o campo de matéria densa. Anota as particularidades do serviço, disse-me Calderaro, com significativa inflexão de voz. Todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual ao seu modo. Repara calmamente. Circulei a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro efetivamente incidiam em 8 pessoas. Reconheci que o tema central do desejo formulado por nosso amigo no tocante ao projeto de assistência aos enfermos alcançara o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva. Na tela animada de concentração de energias mentais, cada irmã recebia influxo sugestivo que de logo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. Veja que num processo mediúnico, onde há um grupo de médios ali, evidentemente sintonizados com o plano espiritual, todos recebem, de alguma forma, a ideia que está sendo transmitida pelo espírito comunicante, né? Mas cada um, no seu modo de interpretar ou na sua capacidade sensitiva, da sua sensibilidade de perceber a ideia, vão agir ou vão perceber a mensagem de formas diferentes. Continuando. Fixei então as particularidades com atenção, diz André. Ao receberem a emissão de forças do trabalhador do bem, um cavalheiro recordou comovente paisagem de hospital. Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa que com ele travava relações. Outro
abrigou pensamentos de simpatia para com os doentes desamparados. Duas senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo. Uma velhinha acudiu à ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhe eram queridas. Um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que lera sobre piedade fraternal para com todos os semelhantes afastados do equilíbrio físico. Vejam aqui que estes 8 médiums ali ligados na passividade para receber as mensagens do plano espiritual, embora a comunicação do espírito do médico fosse sobre a prática do bem para os doentes desafortunados, vamos dizer, em termos principalmente materiais, cada um recebe esta informação e a interpreta de alguma forma diferente. No fundo, estão todos recebendo a mesma ideia, mas o conteúdo do cabedal de conhecimento de cada um transfere a interpretação da mensagem original naquilo que ele concebe ou naquilo que ele conhece. Por isso que um médium, para ser um bom médium, tem que ter estudo, tem que estudar, não só da doutrina, mas ter o conhecimento gerais, né? Chico Xavier, com certeza, foi um médium que, além da sensibilidade que ele tinha, ele se aprimorou nos estudos ao longo da sua existência. André continua: examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. 2 delas contristavam-se por haver perdido uma sessão cinematográfica e a outra, uma senhora na idade provecta, retinha à mente a lembrança das ocupações domésticas que supunha imperiosas e inadiáveis, mesmo ali num círculo de oração onde deveria beneficiar-se com a paz. Quando a gente não se liga, quando a gente faz com que a nossa mente volte para problemas fora ali do ambiente da sessão mediúnica, né, com certeza nós não vamos nos aperceber de nada. Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com maior nitidez. Sentia-se ao seu lado, envolvia-se em seus pensamentos, possuía-se não só a receptividade, mas também a boa disposição para servi-lo. Decorridos alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso, a mão da média, orientada pelo médico e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da intermediária, começou a escrever em caracteres irregulares, denunciando o natural conflito de 2 cosmos psíquicos diferentes, mas empenhados num único objetivo, a produção de uma obra elevada. Acompanhei a cena com interesse, mas alguns momentos e fazia-se leitura do pequeno texto obtido. O comunicado era vazado em uma forma singela como um apelo fraternal. Meus irmãos, escreve o emissário, que Deus nos abençoe. Identificados na construção do bem, trabalhemos na assistência aos enfermos necessitados de nosso concurso entre os longos sofrimentos da provação terrestre. O serviço pertence à boa vontade unida à fé viva, e a sementeira reclama trabalhadores abnegados que ignorem cansaço, tristeza e desânimo. Sigamos para a frente. Cada pequenina demonstração de esforço próprio nas realizações da caridade receberá do Senhor a divina bênção. Aprendamos, pois, a socorrer nossos amigos doentes através de espessa noite de dor. Sofrem e choram muitas vezes em pleno abandono. Não vos magoará a contemplação de tal quadro? Lembremo-nos daquele divino médico que passou no mundo fazendo bem. Dele receberemos a força necessária para progredir. Estará conosco na grande jornada de comiseração
pelos que padecem. Fiamos em vós, em vossa dedicação à causa da bondade evangélica. A estrada será talvez difícil e fragosa, entretanto o Senhor permanecerá conosco. Prossigamos intimoratos e que Ele nos abençoe agora e sempre. O comunicante assinou o nome e daí a alguns instantes encerravam-se os serviços espirituais da noite. Vejo que esta é a mensagem psicografada pela médium Eulália, o conteúdo com maior interpretação do que o médico do plano espiritual pôde transmitir, e que cada um, de uma certa forma, captou esta mesma mensagem, mas cada um traduzindo de acordo com as suas sensibilidades, ok? O presidente da sessão, então, seguido pelos demais companheiros, iniciou o estudo e o debate desta mensagem. Concordou-se em que era edificante na essência, mas não apresentava índices concludentes da identificação individual. Não procedia possivelmente do conhecido profissional que a subscrevera. Faltavam-lhe os característicos especiais, pois o médico usaria nomenclatura adequada e se afastaria da craveira comum. E a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. Veja que incoerência na análise nesse caso, né? A psicografia da Eulália não trazia os termos técnicos do médico que se ali identificado através da mensagem psicografada. É exatamente pela falta de conhecimento anterior a esta existência e dentro da própria existência que Eulália não trazia na sua bagagem, no seu porão mental, elementos para qual o espírito comunicante pudesse dali extrair e fazer uma mensagem, em termos médicos, mais específica, de modo a agradar os dirigentes daquela casa, né? Saibamos, assim, que o médico que estuda, o médico que tem uma bagagem espiritual bastante grande, muita experiência, ele consegue, de fato, transmitir com maior exatidão o pensamento do espírito comunicante. Transferiu-se então a conversação para complicadas referências ao mundo europeu, falou-se extensamente de Richard e do metapsiquismo internacional, Pierre Janet, Charcot, De Rochas e Askaskov, e eram a cada passo trazido à baila. O comunicante em nosso plano de ação dirigiu-se desapontado ao meu orientador e comentou: ora essa, jamais desejei despertar semelhante polêmica doméstica. Pretendemos algo diferente, bastar-nos-ia um pouco de amor pelos enfermos, nada mais. Era tudo o que o espírito queria traduzir. Calderaro sorriu, sem dizer palavra e evidenciando preocupação em objetivo mais importante, acercou-se de Eulália entristecida, provavelmente entristecida por terem colocado a mensagem que ela psicografou no campo de uma banalidade que não caberia àquele médium que tivesse transmitido. A médium ouvia as definições preciosas com irrefreável amargura. Turvara-se-lhe a mente, agora empanada por densos véus de dúvida. A argumentação em curso nublava-lhe o entendimento, marejavam-se-lhe os olhos de lágrimas que não chegavam a cair. Ou seja, toda esta crítica, que talvez imaginassem ser inconstrutiva, mas que de fato não o era, faz com que um médium de uma categoria de Eulália que poderia se desenvolver e ter um cabedal de interpretação do plano espiritual para a Terra muito maior, faz com que ali ela praticamente se recolha e não se sinta com vontade de expandir o seu potencial mediúnico. Mas, abeirando-se dela, Calderaro falou-lhe bondoso.
Nossos amigos encarnados nem sempre examinam as situações pelo prisma da justiça real. Eulália é colaboradora preciosa e sincera. Se ainda não completou as aquisições culturais no campo científico, é suficientemente rica de amor para contribuir à sementeira de luz. Encontra-se, porém, desabrigada entre companheiros invigilantes. Permanece sozinha e assediada como está. É suscetível de abater-se. Auxiliemo-la sem detença. A destra do assistente, espalmada sobre a cabeça da nossa respeitável irmã, expendia brilhantes raios, que lhe desciam do encéfalo ao tórax qual fluxo renovador. A médium, que antes parecia torturada, supitando a custo a natural reação às opiniões que ouvia, voltou à serenidade. Caiu-lhe a máscara de descontentamento, dissipou-se-lhe a tristeza destrutiva, os centros perispíriticos tomaram a normalidade e a epífise irradiou branda luz. As nuvens de mágoa que se lhe esboçavam na mente esfumaram-se, como que por encanto. Em suma, amparada pela situação direta do meu orientador, Eulália sabia dos percalços do trabalho e mergulhava-se gradativamente no ameno clima da compreensão. Restabelecendo-lhe a tranquilidade, Calderaro em seguida conservou as mãos apoiadas aos lóbulos frontais, agindo-lhe sobre as fibras inibidoras. Observei então nova mudança. A mente da médium como que se introvertia, desinteressando-se da conversação em torno e ficando mais atenta ao nosso campo de ação. O contato benéfico do assistente cortava-lhe de modo imperceptível para ela o interesse pelas referências sem proveito nenhum, convocando-a ao mais íntimo intercâmbio conosco. Com ternura paternal, Calderaro, conservando as mãos na mesma postura, inclinou-se-lhe aos ouvidos e falou carinhosamente. Eulália, não desanimes. A fé representa a força que sustenta o espírito na vanguarda do combate pela vitória da luz divina e do amor universal. Nossos amigos não te acusam nem te ferem, tão somente dormem na ilusão e sonham apartados da verdade. Esculpa-os pelas futilidades do momento. Mais tarde, eles despertarão para o esforço de espalhar-se o bem. Investigam com os olhos a superfície das coisas, mas seus ouvidos ainda não escutaram o sublime apelo à redenção. Sigamos para frente. Estaremos contigo na tarefa diária. É necessário amar e perdoar sempre, esquecendo o dia obscuro, a fim de alcançar os milênios luminosos. Não desfaleças. O Eterno Pai te abençoará. Reparei então que Eulália não registrara aquelas palavras com os tímpanos da carne. Enchera-se-lhe os lóbulos frontais de intensa luz. As frases comovedoras do instrutor represaram-se-lhe no cérebro e no coração, quais pensamentos sublimes que lhe caíam do céu, saturados de calor reconfortante e bendito. Sim, respondia do fundo da alma a devotada colaboradora. Embora os lábios se lhe cerrassem num incompreendido silêncio, trabalharia até o fim consciente de que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens. Olvidaria todos os golpes, receberia as objeções dos outros transformando-as em auxílios, converteria as opiniões desanimadoras em motivos de energia nova. Dar-se-ia pressa em reconhecer os próprios defeitos sempre que fossem indigitados pela franqueza de alguém rendendo graças pela oportunidade de corrigi-los, quanto possível. Caminharia para a frente, ser-lhe-ia a mediunidade um campo de trabalho onde aperfeiçoaria os sentimentos que nutria sem cogitar dos utensílios para servi-la.
que lhe importavam, com efeito, as dificuldades psicográficas que se lhe pulsavam o coração disposto a amar. Sim, ouviria as sugestões do bem antes de tudo. Seria fiel a Deus e a si mesmo. Se os companheiros humanos não a pudessem entender, não lhe restava o conforto de ser compreendida pelos amigos da vida espiritual? Ao termo da experiência terrestre haveria suficiente luz para todos. Cumpria-lhe crer, trabalhar, amar e esperar no Divino Senhor. O assistente retirou as mãos, deixando-a livre. Reaproximando-se de mim, asseverou: Nossa irmã André foi auxiliada e está bem, louvado seja Deus. Observando os lobos frontais da médium, tão revestidos de luminosidade, fiz sentir acalderar a minha admiração. O instrutor amigo, não se esquivando a novos esclarecimentos, informou: Eulália, neste instante, fixa-se mentalmente na região mais alta que lhe é possível. Recolhe-se calma no santuário mais íntimo, de modo a compreender e desculpar com proveito. Ou seja, ela está ascendendo ao sótão da casa mental, a parte que a liga mais estreitamente à sua elevação espiritual. Indicando a referida região cerebral, conclui o seguinte: nos lóbulos frontais, André, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no sentido da espiritualização. Nenhum homem dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. São forças de um campo virgem que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Ao serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. Saibamos, assim, nos ligarmos a essa parte do nosso cérebro, do sótão da casa mental, cada vez mais procurando nos elevarmos espiritualmente. André Luiz, numa outra obra, ele cita, que enquanto nós encarnados desejamos materializar os espíritos, eles lutam incessantemente para nos espiritualizar. Ficamos assim com este capítulo, muito interessante a respeito da mediunidade, e na sequência gravaremos os vídeos sobre o capítulo 10, que se denomina Dolorosa Perda. Muito obrigado a vocês que acompanham essas nossas leituras de estudos da obra de André Luiz. Fiquem com Deus.